Tudo bem, pessoal? Vamos dar prosseguimento aqui às considerações da vez passada. Quando eu comecei a falar, eu continuei a falar um pouco mais sobre o ensino do Lacan, e aí surgiram algumas questões, algumas dúvidas, especialmente em relação a um conceito que de fato é complicado, que é o de significante. Mas se é complicado de um lado, é fundamental no ensino do Lacan por outro. O conceito de significante, entretanto, como acho que ficou entrevisto da outra vez, ele não é o originário da teoria lacaniana, mas sim da teoria do Saussure sobre a chamada linguística estrutural. Quer dizer, Saussure, recapitulando, cria uma ciência chamada semiologia, de que a linguística, o estudo da linguagem, vai ser um dos ramos. A linguagem, diz o Saussure, se divide em língua, que é uma espécie de fio que nos conecta a todos, é uma coisa de ordem social, que todos compartilhamos, enquanto que, e a outra parte, a fala, que é essa língua individualizada em cada um de nós. O Lacan, ele se aproximou do ensino do Saussure através da obra do antropólogo estruturalista Claude Lévi-Strauss, que justamente foi beber nas fontes do Saussure para criar uma nova antropologia diferente da descritiva que prevalecia até então. Uma linguística, então, que pretende poder compreender de fato o que se passa no estudo das culturas e não simplesmente descrever o seu funcionamento, como até então acontecia. Eu dei o exemplo do Malinowski e etc, etc, etc. Então, Lacan chega ao Saussure, a linguística do Saussure, através da leitura do livro As Estruturas Elementares do Parentesco, de Claude Lévi-Strauss, E o Lévi-Strauss tinha lido Saussure, e constrói sua antropologia a partir deste conhecimento. É aí que surge, na linguística do Saussure, a noção ou o conceito de significante. Mas o significante é apenas, eu mencionava antes, uma parte de uma fração, porque é disso que se trata, uma fração em que consiste o que o Saussure chamou de signo linguístico. Então, no entendimento do Saussure, o signo linguístico ele seria composto por duas metades, uma em cima de um traço, outra embaixo de um traço. O que iria, então, em cima do traço, de acordo com Saussure, seria o significado, e o que iria embaixo seria o significante. O significante remete, como eu falei da outra vez, a uma imagem acústica de um som, ou poderíamos dizer também a representação psíquica de um som, enquanto que o significado remete ao conceito de uma coisa, Essa relação entre significante e significado, eu dizia também para vocês, ela é arbitrária. Bom, o Lacan, ele, embora use a teoria do Saussure, ele vai, na tentativa de afastar a psicanálise pós-freudiana dos desvios que ela havia sofrido e de que nós já falamos anteriormente, a saber, a psicologia do eu e uma parte da escola inglesa de psicanálise que vai criar algo que é a psicologia do self, que está presente, eu mencionei, no Winnicott, no Bion, em outros autores, e é exatamente por esta razão que estes teóricos da psicanálise de escola inglesa, que vieram depois da Melanie Klein, eles são muitas vezes tão sedutores para alunos de psicologia, que de um modo geral não gostam de psicanálise, mas porque é tão concreto, é tão próximo da psicologia,
que os alunos de psicologia, alguns alunos se sentem fascinados pelo ensino desses camaradas, justamente porque até o nome facilita, psicologia do self, psicologia do eu, né? Só que são desvios da psicanálise aos quais o Lacan quer combater. Quer combater como? Amarrando o burrico da psicanálise, que ele está recriando, está reinventando, está relendo, né, indo ao Freud, indo às matrizes do pensamento psicanalítico, usando metáforas que são metáforas, vejam, mais sofisticadas, mais abstratas, mais refinadas do que aquelas que o próprio Freud havia utilizado. Eu mencionava para vocês que Freud utiliza metáforas energéticas, metáforas econômicas, metáforas mecânicas, né? Que são, embora sejam metáforas, são metáforas, eu diria que um tanto quanto concretas, quase que rudimentares. Do que eu estou falando? Né? Vou traçar aqui um paralelo novamente para que vocês se situem no tempo e no espaço. Né? Quando Bruno e Marrone, numa música super conhecida, falam: seu guarda, eu dormi na praça pensando nela, isso é uma metáfora do amor, uma metáfora do desejo, sei lá. Mas é uma metáfora pobre, né? Pobre. Tem sua beleza, mas é pobre. Mas aí você pega as canções do Caetano, do Chico, sobre o amor, e aí você vai ver metáforas sofisticadíssimas, né? Na música Eu Te Amo, por exemplo, do Chico Buarque, ele fala: como é que eu te dei meus olhos para tomares conta, agora conta como hei de partir. Quer dizer, é de uma sofisticação, de um rebuscamento muito diferente daquela metáfora também, entretanto, feita pelo Bruno e Marrone, né? Quer dizer, o Chico Buarque é outro nível, né? Então é atrás disso, né, de uma metáfora mais sofisticada que Lacan está atrás. E é isso que ele vai encontrar na linguística do Saussure. Ou seja, ele quer desamarrar o burro da psicanálise, que tinha sido amarrado desde o Freud, passando por autores como os da psicologia do eu e os da psicologia do self, Winnicott, Bion, etc., a metáforas biológicas. Ele quer afastar definitivamente essas metáforas biológicas para a compreensão da mente humana, mas precisa de metáforas, de outras metáforas. Essas metáforas, então, ele vai encontrar na linguística do Saussure através do Lévi-Strauss. É aí que entra a utilização da noção de signo linguístico. Só que, vejam, ele subverte o ensino do Saussure, né, para adaptá-lo às suas necessidades teóricas no campo da psicanálise. Então, a primeira coisa que ele faz é pegar o signo, a representação de signo linguístico, e virar de cabeça para baixo. Então, Lacan, ao contrário do Saussure, afirma a primazia do significante. O significante que estava debaixo do traço na linguística do Saussure passa a ocupar o lugar de cima dessa fração, desse traço, enquanto que o significado vai para baixo. Desde o Saussure, entretanto, já estava entredito que havia uma linha de continuidade entre os significantes. O Lacan vai ratificar essa ideia, e é daí que vem a noção, eventualmente familiar a vocês, se não agora no futuro, de cadeia significante. Ou seja, é como se um significante estivesse atrelado ao outro, numa cadeia que potencialmente é infinita. A cada significante, segundo Lacan, podem corresponder significados diferentes, coisa que eu mencionei de passagem no vídeo anterior.
Ou seja, potencialmente, um mesmo significante pode ter vários significados diferentes. E é como se uma corrente, uma cadeia corresse sobre a outra, deslizasse sobre a outra, a cadeia dos significantes e a cadeia dos significados. Na análise, aquilo que aconteceria então seria um deslizamento dessa cadeia significante sob a escuta do analista. Então, dá para fazer uma analogia entre isso que o Lacan vai falar de deslizamento da cadeia significante, numa análise, com aquilo que o Freud chamou de associação livre. No caso do Freud, era uma sucessão de palavras, de lembranças, de ideias que desfilava na fala do paciente para ele, Freud. No caso do Lacan, né, vai ser desse deslizamento da cadeia significante que se trata. Mas vejam então que a noção de significante não corresponde necessariamente à de palavras, né? De acordo com o que eu falei já na outra vez para você. Não é que uma palavra não possa funcionar como um significante, mas muitas vezes é de um fonema que se trata, da junção de duas palavras que se trata, de um corte aproveitando pedaços de duas palavras que se trata, e assim por diante, né? Isso é feito à escolha do desejo do sujeito. Mas esse desejo, nós sabemos, não é consciente. Quer dizer, é tudo sobredeterminado inconscientemente. Essa é uma diferença crucial, né? Que parece muito difícil, mas à medida que a gente vai entendendo melhor o ensino do Lacan, ela vai se tornando mais clara, né? E por que chama isso de estruturalismo, né? Na verdade, a psicanálise do Lacan, ela está alinhada a um movimento mais amplo no campo do saber, chamado estruturalismo, ao qual vários e vários autores e vários saberes se somaram nos anos 50, 60, 70, né? Dentre os quais o Claude Lévi-Strauss, já mencionado, o Saussure, né? O Roman Jakobson, que é um outro linguista russo, dessa vez de que o Lacan vai se utilizar bastante, ele vai se inspirar bastante no ensino do Roman Jakobson. O Foucault, né, embora ele próprio negasse a si mesmo esse pertencimento, sem sombra de dúvida, ele foi, pelo menos numa parte da sua obra, até um certo ponto da sua obra, um estruturalista, né, e talvez a obra princeps, né, do estruturalismo Foucaultiano seja As Palavras e as Coisas, que foi um livro que, apesar de ser bastante erudito, vendeu que nem pão quente às 6 da tarde, lá por meados dos anos 60, né? Então houve uma série de estruturalistas famosos, né? E o estruturalismo dominou a cena do pensamento durante algumas décadas, né? O Lacan, ele cria uma psicanálise dita estrutural, porque ele vai pensar que, como o nosso inconsciente está organizado como uma linguagem, ele possui determinadas peculiaridades que são inerentes à noção de estrutura, considerando então que a própria linguagem é dotada de uma estrutura. Mas o que é a estrutura? Eu dizia na vez passada para vocês que o pensamento estruturalista diz que isso que é a estrutura é a junção de vários lugares
E a importância, o valor de cada um desses lugares, de que qualquer estrutura é composta, depende dos outros lugares, ou seja, o valor de um lugar, a importância de um lugar é dado por relação aos outros lugares desta mesma estrutura. Tomemos o exemplo próximo a todos nós da estrutura familiar. Tradicionalmente, pai, mãe, filhos. Há muitos exemplos curiosos para falar disso, né? E contemporâneos. Então vejam um mais familiar a nós e mais antigo. Quando nós somos pequenos e até uma certa idade, nossos pais cuidam de nós. Portanto, eles estão ocupando as funções parentais, de pai e de mãe, a função paterna, a função materna, e nós a função de crianças, de filhos, de cuidados. Mas eis que nós crescemos, envelhecemos, nossos pais envelhecem, se tornam mais frágeis, eventualmente doentes, e aí nós passamos a cuidar deles. Acontece aí então, né, de modo às vezes imperceptível, uma troca nos lugares dessa estrutura. Simbolicamente, estruturalmente falando, eu passo a ser pai do meu pai, ou pai da minha mãe. E meu pai ou minha mãe, ou ambos, viram como que, simbolicamente, meus filhos, porque sou eu que me responsabilizo, eu que cuido deles. Tá claro? Mas vamos pegar então as famílias modernas, as famílias LGBT, né? São 2 homens ou 2 mulheres que têm crianças adotadas ou por fertilização in vitro, né? Barriga de aluguel, diabo a 4. É uma família, com certeza. E uma família onde, pela mesma lógica, há um pai e uma mãe pensados como funções. Né? Pode até parecer que não. E uma parte, né, do movimento LGBTQI+, luta para que seja reconhecida seja reconhecido a circunstância de que pode haver numa família 2 pais ou 2 mães. Eu diria para eles que isto é impossível pensando em termos estruturais. Tá? Pode ser muito bonito do ponto de vista do politicamente correto, que, como nós sabemos, subverte tudo, né, de ponta cabeça, mas isso não tem nenhuma coerência para a lógica do estruturalismo que está valendo ainda, sim, sinto muito. Então alguém ali vai ser o pai, alguém vai ser a mãe. Se vocês me permitem uma piada de baixo calão, para ilustrar isso de que eu estou falando, tem uma história de 2 camaradas que se casaram e adotaram um menino. Um dia, aquele que ocupava a função paterna da criança adotada vai dar banho nele, no chuveiro. E ele, quando vê o pai nu, fala assim: papai, mas você tem um pinto tão grande. E o pai responde: você precisa ver o da tua mãe. Tá claro? Ou seja, essa é uma piada escrota, né, como todas as que eu gosto, mas que é bastante eloquente para mostrar como a ocupação desses lugares ela pode ser feita por 2 homens, 2 mulheres, etc. Mas sempre será ocupada. Alguém pode dizer: mas eu não tive pai, meu pai morreu quando eu estava na barriga da minha mãe, ou meu pai fugiu quando eu soube que minha mãe estava grávida, eu não tive pai, né? Quer dizer, necessariamente, né, a hipótese estruturalista, psicanalítica, é de que se você não teve um pai de carne e osso, que aliás é completamente dispensável verdadeiramente, já vou explicar isso, alguém exerceu essa função. Pode ter sido seu avô, pode ter sido um tio, pode ter sido seu irmão mais velho, pode ter sido até mesmo a sua própria mãe.
De sorte que o ditado popular, eu fui pai e mãe de meus filhos, ou mãe e pai de meus filhos, mais comumente, é plenamente justificável para a psicanálise. De fato, as duas funções podem ser ocupadas, sim, pelo mesmo genitor ou por alguém que ocupou essas funções parentais. Vejam que, sob esse aspecto, voltando ao exemplo LGBTQI+, seria possível, sim, pensar, né, que não há pai, entende? Que há duas mães ou dois pais, mas apenas alegoricamente. Essa criança pode ter em ambos os genitores, em ambos os pais adotivos, ou da fertilização in vitro, barriga de aluguel, etc., ambos desempenharem as funções materna e paterna. Olha que coisa interessante, né? Mas só por esse caminho seria possível pensar na inexistência de pai ou mãe. Mas, voltando atrás, no caso do casamento LGBTQ, né, da família LGBTQI+, também seria possível dizer que, se não houver pai do ponto de vista simbólico, isso provavelmente dará em psicose. Entende? Então, a ideia, a noção de significante, ela é muito importante para a psicanálise, né, porque vai ser uma espécie de diferencial absolutamente crucial, né, um divisor de águas na teorização lacaniana, na clínica lacaniana, e que vai, durante muito tempo, balizar a forma como essa clínica será exercida. É inevitável, entretanto, ver aí a proximidade, a similaridade entre a clínica freudiana e a clínica lacaniana no seu início, na medida em que tudo se passa como se, antes, no tempo do Freud, incumbisse a ele escutar essa fala, ao escutar essa fala do analisando, das analisandas, dos analisandos, essa palavra do inconsciente que emergeria em algum momento. Enquanto que ao analista incumbe escutar, discernir os significantes que são mais importantes para o sujeito. De fato, há significantes que comparecem frequentemente ou há significantes diversos que remetem sempre a um mesmo ponto, a um mesmo o quê, ao mesmo algo, que provavelmente está relacionado com a questão que o sujeito trouxe para a análise. É preciso distinguir, entretanto, que aquilo que a gente costumeiramente chama na psicanálise de queixa, que é o motivo da procura por escuta, não se confunde com a questão do sujeito. Eu procuro análise manifestamente, né, conscientemente, porque me separei, estou triste, porque tomei um pé na bunda do namorado ou da namorada, porque perdi o emprego com a pandemia, né, porque o Lula foi solto da cadeia e eu estou muito triste com isso, e etc. Mas, na verdade, não é isso que de fato me levou à análise. É uma questão de fundo, né, que diz respeito à minha condição como sujeito, e é frequente na análise que, uma vez resolvida de alguma forma aquela problemática inicial em que se resumia a queixa, o sujeito verdadeiramente ingressa em análise para falar daquilo que é importante, que é isso que eu estou chamando de questão, e que é algo que é intimamente ligado à própria condição dele como sujeito. Como esse deslizamento da cadeia significante potencialmente é infinito, uma análise eventualmente pode não ter fim,
porque, com certeza, esses processos de análise, pensados à luz do ensino do Lacan, eles não têm um fim pré-determinado e nem se esgotam, muito menos, na extirpação, na eliminação de sintomas. Na verdade, muito frequentemente, é justamente quando essa sintomatologia mais incômoda, mais evidente, que levou o sujeito para a análise inicialmente, desaparece ou é mitigada, que o sujeito começa, de fato, uma análise, né? Vocês vão ter oportunidade, provavelmente, de ver isso lá no SPA, a partir do 8º período. Mas é muito interessante observar como lá mesmo, e às vezes muito precocemente, isto acontece, né? Então, há um nexo, me parece, né? Em que consistiria, né, neste caso, como em tantos outros, entre o ensino do Freud e o Lacan, de tal modo que se possa afirmar que o ensino do Lacan é sim um retorno ao Freud, ainda que um retorno se valendo de metáforas mais ricas, metáforas mais sofisticadas do que aquelas às quais o Freud apelou no seu próprio tempo, né? Vejam, né, que voltando ainda ao ensino do Saussure, antes que eu me esqueça, de que do ponto de vista da linguística do Saussure, quando se fala, por exemplo, de boi, né, eu não estou necessariamente, objetivamente, me referindo a um boi de verdade, a um boi real, que seria então o que a gente costuma chamar de referente. Não, quando eu junto essas três letras, B mais O mais I, dando boi, aquilo de que se trata é uma ideia de boi, uma representação psíquica de boi que corresponde a um som, a uma imagem acústica correspondente àquele som. Então, isso que a gente se acostumou a representar psiquicamente como boi, quando se fala, se pronuncia a palavra boi, é inteiramente arbitrário. É arbitrário o fato de que os bois tenham este nome. Eu poderia chamar um boi de macaco, entende? Mas não entra na nossa cabeça, né, essa troca. Isso poderia caracterizar perfeitamente um discurso disparatado, um discurso desarrazoado. Um psicótico aponta para um boi e diz é um macaco, ou coisa parecida. Por isso eu falei que essa relação no Saussure, né, entre significante e significado, significado e significante, ela é arbitrária. Por que eu estou mencionando isso? Porque é muito forte na nossa tradição cultural, né, principalmente judaico-cristã, a gente associar esse nome a uma coisa, o nome, o boi, no meu exemplo, a uma coisa que ele designa, uma palavra que corresponde a alguma coisa, como um animal, por exemplo. Quero lembrar vocês que está dito, ou pelo menos insinuado lá no livro de Gênesis, né, que as coisas receberam, todas as coisas que Deus criou, receberam um nome. Então, voltando ao exemplo do boi, é como se boi não pudesse ser chamado por outro nome que não boi. Reparem como, no caso de nós humanos, a gente frequentemente conhece pessoas que falam assim, como é que é seu nome? O cara fala José. Você, mas você não tem cara de José, você tem cara de João, né? E o pior é que é verdade, por alguma razão misteriosa, né? Tem pessoas que parecem
se assemelhar a outros nomes do que aqueles que eles de fato possuem. Isso é muito comum na vida de todos nós, certamente muitos de vocês já conheceram algum exemplo como esse, né? Para finalizar, insistindo no mesmo tema, eu lembro de um trocadilho, nada mais nada menos que um trocadilho, né? Um xiste feito por Jesus em relação àquele que seria seu sucessor. Ele vira para o Pedro e fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ou seja, Jesus, quando fez este trocadilho com o nome do Pedro, ele estava enunciando que o nome dele significaria o surgimento da igreja cristã em todas as suas variáveis, divergências, dissidências, etc, etc, etc. Tá bom? Um beijo para vocês.